Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Bom dia, pessoas! Bom dia, pessoas! É isso, porque, né, tá cedo, então vamos responder assim com mais empolgação, tá ótimo. Bom dia para você que está em casa assistindo a gente aqui na Bienal. Peraí, calma, que tem todo um protocolo para tirar a máscara. Peraí, pronto. Nossa, a voz até muda. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Gente, dá até nervoso, né? Bom, oi pessoas. Meu nome é Frine Georgacopoulos, eu sou editora de aquisições lá da Editora Arqueiro. Sou autora também. E faço muita live lá nas redes da editora. Então sigam, tá, gente? Sigam, apareçam por lá, que é sempre super bom. E a gente está aqui numa mesa muito especial. Porque, manda coraçãozinho aí para quem está em casa, tá, gente? Que depois eu vou ver. Então, eu vou saber se você não mandou. Então, manda coraçãozinho, por favor. A gente está numa mesa super especial, porque a gente vai falar sobre reformulando o clichê. Calma que eu explico. No momento, a gente tem nessa mesa 2 clubes. Um clube do livro secreto, onde CEOs, empresários, atletas profissionais, todos eles leem romances na busca de se tornarem pessoas melhores. Como não amar, né? Do outro lado, a gente tem um outro clube, muito secreto também. Um clube que fica em Charlotte Street, onde pessoas podem ir e serem quem elas são, amarem quem elas amam, sem pedir desculpa, sem ter vergonha dos seus próprios desejos. Aceitamos, apoiamos, estamos aí. E o que esses 2 clubes de época e um clube contemporâneo têm em comum? Clichês. A gente chama de clichê, na verdade, o termo é trope, né, ou tropo, que é uma questão narrativa para a gente contar a história. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Vai ser maneiro, não vai ser aquela coisa da tia didática, tá, gente? De escola, pode ficar tranquilo que vai ser ótimo. Para quem precisar ainda pegar fone, porque a gente, para tradução, as meninas estão aqui fora para entregar o fone para tradução, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, corre lá, já pega, se não, tranquilo, vamos lá. Tamo junto, amor. E aí eu vou fazer algumas perguntas para as nossas autoras que vão aparecer aqui no telão daqui a pouco. E aí vocês vão poder fazer pergunta também, e vocês aí de casa também, tá? Então, fiquem ligados. Quem já leu os livros, por favor, cuidado com o spoiler. Não vamos esculhambar a leitura do coleguinha. Quem ainda não leu, depois a gente conversa, tá? Passa lá no estande da Arqueiro, que vai ser ótimo. Bom, deixa eu apresentar então para vocês que ainda não conhecem. Eu não consigo passar a página, calma, gente, estou nervosa. Vamos lá. Scarlett Peckham se apaixonou por livros românticos quando ainda era uma criança, lendo as edições que pegava escondido da avó. Ao chegar à maioridade, já tinha esgotado toda a biblioteca e começou a sonhar em escrever o seu próprio romance. Estudou letras na Universidade de Colômbia e fez carreira na área de comunicação social, mas nas horas vagas sempre voltava à sua maior obsessão, aqueles livros deliciosos que devoramos na cama, né? Quem nunca? Eu sempre.
3 livros da série Os Segredos da Charlotte Street estão disponíveis pela editora Arqueiro. E agora a gente vai para Lisa Kay Adams, que leu seu primeiro romance ainda bem nova e foi fisgada para sempre. Após uma longa carreira como jornalista, realizou o sonho de ver suas histórias publicadas. Clube do Livro dos Homens foi eleito pela Amazon o melhor romance de 2019 e teve os direitos comprados pela Netflix para virar filme. E Missão Romance, o segundo livro, também já está em pré-venda, tá, gente? Então, muito amor no coração. Cadê? Cadê, Lisa? Cadê, Scarlett? Yay! Bem-vindas! Hello! Vocês querem dar um oi para o pessoal que está assistindo vocês aqui no Brasil? Lisa, Scarlett. Hi, Brazil! Olá, Brasil! Hello, Brazil! Olá, Brasil! Bora falar sobre livro, então, gente? É o seguinte. Vou começar as perguntas, não esqueçam. Depois vocês vão fazer pergunta também, tá, gente? Por favor. O livro, como uma expressão artística, reflete o nosso tempo. Fica na página mesmo da ficção uma prova de como pensávamos, como agíamos, e muita coisa tem mudado muito rápido também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso no desafio de escrever algo contemporâneo e algo de época com esse espelho. Scarlett, vamos começar com você? Yeah. Bem, The sim, question is a how pergunta things have é, evolved over time. Is that what you're como que isso asking? evolui ao longo do tempo? É isso que você está perguntando? Okay, well, in my case, Ok, I write no meu historical caso, romance, and I like to eu do it comecei with com an eye romances e eu what's gosto going on de in falar contemporary com o times que and está how we can acontecendo nos use tempos the lens of modernos e history to contemporâneos e gosto look de at usar a um pouco de modern história era para ver a nossa and era reflect moderna that e in refletir the different isso narrative tropes that em we diferentes write about. So tópicos I que a like to gente write about escreve. topics Então, eu like gosto de feminism falar and de tópicos sexual como freedom, feminismo, using liberdade historical sexual, times to usando sort of períodos look at históricos themes como that we talk about and care maneira about de right olhar now. para temas que a gente vive agora. Eu acho que a tradução não está Ótimo. chegando na Libra, hein? Lisa, e você? Yes. Yeah, no, I Bem, think, eu acho que é a mesma coisa que a Scarlett falou. Eu definitivamente sou influenciada por onde nós estamos como sociedade. E com certeza isso influencia o que eu escolho escrever, os enredos que eu busco. E para mim, eu tento usar o romance para explorar, quer dizer, não só explorar o que está fora da sociedade, mas como que isso afeta as pessoas internamente e como a gente muda a sociedade e como isso influencia a maneira como vivemos nossas vidas. Então, com certeza eu sou influenciada por coisas que estão acontecendo no mundo, como os movimentos que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Excelente. Vamos conversar então um pouquinho sobre tropes. Enquanto a Scarlett usa vários específicos nos seus livros, a Lisa aborda nos seus quase como uma metalinguagem, né? Porque como os brothers, os bros do nosso Clube do Livro dos Homens leem romance, eles conversam muito sobre isso. Então, em suas respectivas séries, vocês conseguem abordar tropes conhecidos e queridos, como de inimigos a amantes e, oh meu Deus, só tem uma cama, né? Mas de uma forma atual. Então, conta pra gente como vocês fazem isso, mantém os tropes de uma forma atual, de uma forma nova, né? Lisa, você quer começar? Com certeza, sim. Todas as premissas das minhas séries levam em consideração essa existência e todas essas irmandades. Então, a gente examina por que nós gostamos disso e por que nós somos atraídos
há certos enredos e no romance. Então, os bros, né, os membros do Clube do Romance, eles examinam isso, eles leem um livro que dizem que são inimigos ou amantes, ou um segredo, alguém secreto, e a gente examina porque nós queremos ler e aprender, sobre esse assunto, sobre os rapazes no livro, que eles trazem lições e eles aprendem com isso. E eles discutem isso entre eles e por que isso se aplica à vida real. Scarlett? Oh, I just heard you now. Ouvi vocês agora, ok. Sem problema. Quer que eu repita a pergunta para I didn't hear você? the question. Como você consegue fazer os tropes que são super amados e super conhecidos de uma forma atual, mesmo escrevendo um romance de época, e uma forma atual e uma forma nova? Bem, eu vejo os tropes de uma forma bastante popular no romance clássico histórico, e nós todos sabemos e amamos o século XX e coisas como os inimigos que se amam e essas coisas, mas o que me interessa sobre eles é essa dinâmica que eles têm, e geralmente no romance clássico é sempre um homem que tem o poder e que lida com uma mulher, e eles têm uma relação meio sexual. E eu lia esse tipo de livro quando eu estava crescendo, e eu via sempre esses dois tipos de personagem central. E é sempre interessante como as mulheres começaram a exercer o seu poder no contexto dessas relações. Então, é uma questão de conveniência, quer dizer, no primeiro livro que eu escrevi, eu queria ver como você pode brincar com o fato de que na história os homens sempre tiveram a maior parte do poder, e sempre tem as pessoas como os duques que estão ali no topo da hierarquia, e como que uma mulher nesse contexto exerce o poder quando ela essencialmente tem que abrir mão de tudo o que ela é. Então, nesse contexto, talvez haja um componente sexual em que ela é mais alfa e mais poderosa e mais dominante em termos de figura no casamento ou na cama, onde ele tem mais poder no mundo externo. E eles tentam negociar isso de um lado para o outro para que fique mais equilibrado, mais justo. Então, esse é só um exemplo, mas sim, eu realmente acho que o Tropes é uma coisa interessante, porque a gente fala sobre como a gente negocia o poder nos relacionamentos e na sociedade. E então é sempre um assunto contemporâneo. É interessante ver isso nos romances contemporâneos também. Eu acho que muitas pessoas estão olhando para esses mesmos pontos e problemas. Então, isso mencionado nesse contexto mostra que tudo é muito relevante nas nossas relações, e a gente pensa, onde que a gente vai com isso? Tudo o que você falou agora, Scarlett, tem muito a ver com a minha próxima pergunta para você. Então, eu queria que você expandisse um pouquinho a sua resposta e também levasse em consideração o livro 2 e o livro 3, porque eu acho que tem aí umas reviravoltas que ninguém estava esperando, e tropes muito amados também. Porque a Poppy, a Constance, a Alice e a Helena são personagens femininas de Charlotte Street que, como você disse, são muito alfa. E o Archer, o Julian e o Henry, eles são personagens masculinos muito presentes, mas eles também têm muita vulnerabilidade e eles, né, você aborda isso com eles. Então, mesmo sendo um duque, um conde e um lorde, respectivamente. Então, fala um pouquinho mais sobre essa dinâmica, principalmente também no livro 2 e no livro 3, de como exemplificar um pouco mais como essa dinâmica, como você escolheu a mudança de dinâmica de poder, agência, né, nesses relacionamentos para os seus livros, Scarlett. Okay, well, Bem,
Como um conceito geral, eu estou interessada em como as mulheres estão nessas relações em que ela não tem tanto poder na sociedade, são marginalizadas, e elas acham maneiras de conseguir o que elas querem. Quer dizer, é uma coisa meio feminista, elas são muito fortes na vida delas, mas no livro 2, a premissa de que a heroína arruinou a vida dela, e aí ela tem aquela pessoa que ela conhece para sempre e que é vista como arquirrival, e ela se sente extremamente culpada pelo que ela fez. Então, ela decide que ela vai buscar esse comprometimento para usar o seu poder da sociedade, que é o poder da comunicação e o charme, e ser uma pessoa social e ter muito capital cultural. Então ela usa isso para capturar todo mundo, enganar e para que todos passem a respeitar ele, para que ele tenha algum tipo de poder. Então isso é uma questão de conveniência e uma maneira de estabelecer a questão de uma mulher salvar um homem, mas eu não vejo muita oportunidade para romances como a gente vê por aí, porque muitas vezes as mulheres são ali perturbadas e elas são completamente arruinadas e elas estão numa posição ruim e a reputação foi destruída. E eu gosto da ideia de inverter isso e colocar a reputação masculina num ponto de destruição, e aí ela pode salvar ele. Então, no meu terceiro livro, O Lorde que eu abandonei, é sobre um pastor que está querendo muito reformar a sociedade e fazer coisas como prostituição, no século XVIII serem mais reguladas. Então ele tem essa tarefa e ele acaba estando na mesma situação de uma mulher que trabalha num bar, numa boate, e eles acabam tendo uma viagem juntos e ela está sendo treinada para trabalhar e ele é um homem do clero. Então, é mais ou menos como ter um trope, e ela, como mulher, vai desenvolver respeito e vai se apaixonar por esse homem que é tão conservador e tem tanto poder, e eles fazem uma negociação em que ele faz tudo por ela e percebe que não é exatamente alguma coisa que ele pode fazer por causa da sua fé, então ele negocia isso e o comportamento da sociedade, ele percebe isso e vê que há uma maneira diferente de ver o mundo, e ele consegue ver através dos olhos dela, e então ela se torna aceitável para esse mundo mais conservador, e ele se torna uma pessoa que de repente se abre para esse grande poder do amor que pode atingir os dois. Eu preciso dizer que eu sou completamente apaixonada por esse livro, então tô fangirling muito forte aqui, porque eu simplesmente adoro essa série e esse livro é incrível. Fica a dica para vocês. E sim, patriarcado, né? Estamos falando sobre isso, sobre quebrar o patriarcado, tanto na parte de romance de época, agora também como na parte do romance contemporâneo. E vulnerabilidade é uma palavra que, quando a gente fala sobre quebrar patriarcado, às vezes a gente esquece que tem vulnerabilidade no meio dessa história também. E para o Clube do Livro dos Homens, os caras, os integrantes desse clube, falam muito sobre masculinidade tóxica. E por serem atletas de alta performance, CEOs, empresários, eles estão sempre no meio disso tudo, que foi uma coisa muito construída, né, pelo patriarcado. Então, Lisa, conta pra gente um pouco sobre abordar vulnerabilidade e masculinidade tóxica nos seus livros. Eu acho que para essa pergunta,
que na verdade é uma ótima pergunta do que você está falando, e realmente eu estava ouvindo algum dos meus próprios pensamentos aqui enquanto ela estava falando, e o que eu tento fazer com esse cenário de clube, com esses meninos que estão ali, quer dizer, primeiro ponto, eles estão tentando mudar, desmantelar todas essas lições que eles aprenderam na vida sobre o que significa ser um homem, o que significa ser masculino. E o que eles acabam percebendo é que essa noção de hipermasculinidade que eles foram criados para projetar, na verdade, não está fazendo nenhum favor a eles em termos de relações pessoais. E cada um desses caras nesses livros precisa aprender alguma coisa e desaprender o que eles foram ensinados pela sociedade, coisas simples como homens não choram. Bem, todos os meus personagens masculinos choram em todos os meus livros, algumas vezes, mais do que uma vez. Eles estão desaprendendo alguns dos conceitos mais básicos que eles aprenderam sobre como interagir com seus parceiros e como ter uma relação emocionalmente mais igual. Eles precisam aprender, se eles perceberam ou não, que eles foram ensinados pela sociedade que carregar essa carga emocional de um relacionamento é trabalho da mulher. A mulher é aquela que deve ser a cuidadora, a mulher é quem deve lidar com todas as questões emocionais da situação. Então, eles precisam desaprender muito dessas lições. E muito do que eles descobrem é que a ideia de uma mulher nervosa ou a ideia de uma mulher louca estar ali, quer dizer, ela tem razão para estar louca desse jeito, algumas vezes na relação ou no trabalho ou na sociedade em geral. Elas estão começando a abrir os olhos, quer dizer, esses meninos estão começando a ver essas estruturas de poder que mesmo no cenário contemporâneo ainda coloca a mulher em desvantagem. Gente, amo. Clube do Livro dos Homens é tudo na vida. No início da mesa eu mencionei, né? Ou se eu não mencionei é porque eu estava muito nervosa, então eu menciono agora. Todo gênero literário tem os seus tropes, né? Tem os seus clichês. Mas os romances sofrem bastante com preconceito literário em cima disso. Embora todo gênero literário tenha os seus clichês. Por que vocês acham que isso acontece e como combater o preconceito literário dentro e fora da página? Quer começar, Scarlett? Eu fico muito nervosa quando as pessoas falam dos tropes e que isso é ruim. Eu acho que é só uma inflexão. Quer dizer, é um pouco de misoginia. É como se a história das mulheres seja entendida como menos do que a sociedade merece em termos dos interesses masculinos. E isso, as mulheres sempre foram dominadas, desde o início das histórias e dos romances. A gente sempre vê essas histórias com essas mulheres bobinhas, e isso reflete assuntos domésticos, como, por exemplo, você estar em casa e ver isso acontecer. E é triste porque esses assuntos são tão fortes e eles tocam tanto o nosso coração que é ótimo ouvir esse conceito que ela trouxe no Clube do Livro, porque isso traz a definição de quem é o líder desse romance, e eles gostam tanto desses livros, apesar do julgamento de todas as pessoas, então isso chega a uma maneira das pessoas entenderem melhor a sociedade. Exatamente. Lisa, e você? Yeah, so I
Bem, Obviously, romance has encountered this. obviamente, no Clube do Livro dos Homens, a gente vê esse encontro de atitudes que são sempre postos na literatura. E eu realmente acredito, como a Scarlett falou, que há uma base de misoginia nisso. Porque, historicamente, o romance tem sido primariamente visto como um gênero escrito para mulheres e por mulheres, então ele tem que ser frívolo. E, na verdade, eu coloquei isso em um dos meus primeiros livros, porque se isso afeta a mulher de alguma maneira, então vai ser trivial, vai ser frívolo e tem que ser divertido. Mas a piada está aí, porque o que a gente vê é que, acima de qualquer outro gênero literário, a celebração da vida interna é feita de uma forma que reconhece que as nossas vidas são complexas, elas têm camadas, e que no centro dessa complexidade está a esperança. E como os livros são livros de fato de esperança, isso é visto como, de certa forma, uma literatura menor. E, de certa forma, como os nossos livros têm finais felizes, de alguma forma eles são triviais. Em a literatura real, então, a literatura real sempre vai ter que ter algum tipo de final triste, ou um final realista, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar. Mas, no fim das contas, o que eles estão criticando é que as mulheres têm esperança e desejos, e algumas vezes isso não tem nada a ver com o homem. Eu acho que é isso, né? Isso é fato para algumas pessoas. Perfeito, exatamente. Eu tô aqui assim, o pessoal que está aqui na frente está assim, é isso mesmo, exatamente. Lisa e Scarlett, uma coisa para vocês saberem, uma coisa que a gente fala muito, né, não somente nas lives, mas em todos os momentos, é a importância de ler o que te faz feliz, de não cair na pilha do, não deveria ler isso, ou isso não importa. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto de bater e falar bastante aqui, para vocês levarem. Toda vez que alguém julgar algum livro que vocês estão lendo, ou que, né, no transporte público a gente abre aquela capa bonita, assim, e aí o pessoal olha de lado e você fala, é lindo, maravilhoso, e quem está perdendo é você. Então, assim, vamos ter muito orgulho de ler o que faz a gente feliz, independente do preconceito literário alheio. A gente falou tanto aqui assim, sobre tropes, sobre clichês, e todo mundo tem os seus preferidos, né? E eu queria saber de vocês duas que escrevem tão bem todos eles, se vocês têm algum preferido e, obviamente, qual é? E se vocês têm algum que seja mais difícil de trabalhar, e se sim, por quê? Então vamos começar com os tropes preferidos. Scarlett, qual o seu trope preferido? Ou tropes? O meu favorito de todos os tempos é aquele em que duas pessoas estão numa viagem juntas e, de repente, a carruagem quebra e aí eles veem que só tem eles dois ali e eles precisam lidar com a situação. Eu gosto desse trope, eu tenho feito esse trope meio que central, mas, francamente, ele não é difícil de escrever. É porque, na verdade, ele me incomoda e ele é tão simples, e porque tem um obstáculo, tem um problema. E, então, eu gosto disso, e eu acho que o trope que, para mim, é o mais difícil de escrever é amigos que se amam, porque eu gosto de escrever muita ficção e eu gosto de trazer fricção para essas relações que eu estou escrevendo. E é muito mais difícil quando os personagens gostam deles, se gostam desde o início, e eles começam... Manter isso é muito difícil para mim. E, então, é difícil fazer o amor crescer. Perfeito. Lisa, e você? Perfect.
Bom, eu acho que eu vou meio que concordar com o que a Scarlett falou. Eu já escrevi o terceiro livro da série que tem esse trope de amigos que se amam e é o mais difícil porque eu também tendo a escrever melhor quando os personagens se odeiam já de início. Mas o meu favorito para ler é o Second Chance Romance, que entra o trope e tudo que vem no primeiro livro. E a razão de eu gostar disso é porque, primeiro, tem uma fricção automática ali, como a Scarlett mencionou, e também porque eu gosto de grandes emoções. Eu quero que os meus livros, os que eu escrevo e os que eu leio, tenham aquela montanha-russa de emoções. Então, no livro você consegue perceber que há uma história, e então as pessoas estão chegando a um final mais profundo de emoção e com essa fricção e com todos esses conflitos, e você entra lá naquela poça de emoções em The Second Chance. Então eu gosto de ler coisas desse tipo, seja contemporâneo ou literatura histórica. Perfeito, arrasou. Eu queria que vocês explicassem aqui para o pessoal que está assistindo, que ainda não conhece os caras do Clube do Livro dos Homens, ou ainda não sabe de tudo o que acontece em Charlotte Street, o que esperar dos seus livros. Então, basicamente, é aquele momento assim, se eu vou levar um livro da Scarlett para casa, ou se eu vou levar um livro da Lyssa Kay Adams para casa, o que eu vou levar para casa? O que está me esperando nessas páginas? Vamos começar então por você, Lyssa. Claro, eu gosto dessa pergunta. Você sempre vai ter uma viagem emocional, e eu estou percebendo aqui agora que o sol está entrando no meu rosto, está incomodando. Mas, enfim, eu quero que os leitores saibam que eles vão experimentar, eles vão viver todo esse espectro de emoções humanas nos meus livros. E a minha filosofia como escritora é que a gente tem que crescer. Então, se vai ter uma cena ruim, uma cena triste, perdão, ela vai ser muito triste e você vai chorar. Se tiver uma cena engraçada, eu quero que ela seja muito engraçada, eu quero que você ria muito. E então, no fim do livro, você se sente um pouco triste porque você está saindo desse mundo. Eu quero que você queira viver no mundo do Clube do Livro dos Homens, e você sempre vai ter muita emoção, muita estima, muito de tudo. Arrasou. Scarlett, e você? Eu acho que no livro 1 da trilogia Segredos de Charlotte Street, nós temos uma história feminista, sexy, histórica sobre heroínas que estão completamente determinadas a exercer seu poder no mundo e querem ter um final feliz que elas querem. E eu sou mais ou menos assim, eu gosto de também trazer muita emoção para os meus livros, e a razão de eu amar os romances é porque eu cresci lendo eles e eu gostava de passar a noite inteira lendo, e eu tinha eles ali na minha mão e eu lia até estar com a mão tremendo e estar suada, e é isso que eu quero fazer com os meus leitores. Eu quero um livro que você fique acordado a noite toda. Isso acontece, gente, gostaria de deixar isso claro, acontece com esses 3 livros aqui. True. Lyssa, o Clube do Livro dos Homens vai virar filme na Netflix. E a gente quer saber se você tem novidades, Lyssa. Sim, a última atualização que eu tenho é que eles estão buscando o elenco, eles estão fazendo audições para os personagens. Nós não temos ainda uma data de quando as filmagens vão começar. Eles precisam ter
uma aprovação formal para isso, mas eu acho que em breve a gente vai ouvir sobre o elenco. Eu já li o script, eu amei. E ele está muito fiel ao livro, mas também tem adaptações para tela, e eu acho que a pior parte de adaptação de um livro para tela é que a gente tem livros tão internos, que a gente está tanto na mente do personagem, que às vezes é um desafio muito grande para o diretor pegar essa história bastante interna de um livro e colocar isso na tela. Então eu gosto do script, gosto do roteiro, e é nesse ponto que nós estamos. Eu estou muito feliz que eu fui escolhida pela Netflix. Nós também, com certeza. E Scarlett, você nos prometeu uma história sobre a Helena, que é a rainha de tudo aqui em Charlotte Street, do nosso coração. Está todo mundo angustiadíssimo querendo saber a história dela. E queremos saber como está esse projeto, Scarlett. O projeto está andando um pouco devagar. Eu tenho um pouco de atraso por causa da Covid e várias outras coisas, mas sim, nós vamos começar a ter o seu próprio livro, que vai ser chamado The Road I Harvest, e eu espero ter alguma novidade sobre ele em breve. Yay! Já temos pelo menos um título, gente. Já estou feliz já por isso, pelo menos. Estamos empolgados aqui. Perguntas, eu vou abrir para perguntas de vocês. Gente, alguém tem alguma pergunta para essas duas maravilhosas? Aqui na frente, você tem o coisinho? Espera aí que vão chegar para você. Aqui, isso, aqui, bem no primeira fileira aqui, por favor. Oi, então, eu queria perguntar aqui, se vocês fossem um personagem de um livro, qual clichê se encaixaria melhor na história de vocês? Arrasou. Qual é o seu nome? Sofia. Arrasou, Sofia. Quer começar, Alissa? Claro, a minha vida é realmente uma comédia romântica. A minha vida não é algumas vezes como eu quero, e eu acabo tendo as situações mais ridículas, e eu fico surpresa, inclusive, dos meus cachorros não terem aparecido na filmagem hoje, porque coisas acontecem aqui. Então eu acho que eu e meu marido podemos ser personagens, porque eu e ele somos bons amigos no trabalho, e éramos já antes de virarmos um casal. Mas certamente eu seria uma comédica romântica, porque é um constante caos aqui em casa. Excelente. Scarlett, e você? Eu acho que eu seria um livro daqueles de inimigos que se amam, porque eu e meu marido estamos juntos há 18 anos. Eu acho que a gente pode colocar isso do lado e colocar num livro de ficção. E eu fico muito inspirada, e eu tenho um mentor aqui dentro de casa, então isso me ajuda. E é muito bom ver ele toda vez se apaixonando por mim de novo. Adoro, eu adoro o jeito que ela fala, né? Do tipo, totalmente. Soa delicioso. Concordo. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal de casa, da Ana Gabriela Coelho Rabelo. A pergunta é para as duas. E qual é a sensação de saber que vocês mudaram a vida de várias leitoras aqui no Brasil com os seus livros? Quer começar, Alice? Scarlett? Então faz. Eu realmente adoro os leitores, eu adoro conversar com eles no Instagram e receber e-mails e enviar newsletters, e os fãs brasileiros são os melhores do mundo. Vocês são entusiasmados e tão doces, vocês gostam tanto do livro que eu adoro ver vocês aí nesse painel. Estou muito feliz. Yay. Lisa. Lisa?
Bom, eu vou ter que repetir o que a Scarlett falou sobre os fãs do Brasil, porque os leitores no Brasil são os mais entusiasmados. Eu acho que eles são os mais entusiasmados do mundo. Eu adoro os meus leitores no Brasil. Então, vocês realmente são muito bons. E gentis, vocês são muito gentis. Mas eu acho que, quer dizer, em primeiro lugar, essa é uma pergunta muito emocional, porque a sua esperança como escritor é que pelo menos uma pessoa seja tocada de uma forma positiva pelo seu livro. Então, é muito emocionante para mim quando eu recebo e-mails de leitores que, quer dizer, veem que você causou uma mudança de uma forma positiva. Então, eu vejo que ele pode dizer que ele leu o livro no momento que ele estava passando por um problema, por exemplo, e o livro inspirou a ser, por exemplo, um melhor marido. Ele não estava percebendo algumas coisas que ele estava fazendo e, de repente, ele conseguiu entender as reclamações que ele recebia. Eu também amo receber e-mails do primeiro livro da série, que eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que sofreu de gagueira a vida toda, e aí ele começou a ler mensagens, e eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que diziam: olha, eu gaguejei, meu marido gagueja, e eles estavam felizes de ver um personagem retratado de uma maneira positiva, mesmo com isso. Ele era uma pessoa de sucesso. E então, de fato, isso me surpreende toda vez que alguém me fala que o meu livro inspirou de certa maneira. É um sentimento muito bom. Maravilhosas. Mais uma pergunta, aonde? Cadê? Aqui na frente. Só cuidado com spoiler, hein? Pelo amor de Deus. Qual o seu nome? Meu nome é Thalita. Eu Fala, gostaria de saber como que vocês conseguem fazer os tropes não serem repetitivos e iguais em todos os livros, porque eles estão presentes em muitos livros. Então, como que vocês conseguem mudar sempre, mas sempre tendo o enemies to lovers ou friends to lovers, e tendo os tropes, mas não fazendo eles ficarem repetitivos? Então, é como elas conseguem mudar, mesmo tendo os tropes em vários livros, mas como muda, né? Como elas conseguem mudar de livro para livro, é isso? Exatamente. Isso. Como vocês conseguem fazer isso? Quer começar, Scarlett? Ok. Eu diria que realmente é uma das coisas mais difíceis que eu preciso lidar, porque eu preciso muita energia mental para entender que tudo bem, eu já escrevi isso 100 vezes, eu adoro isso, e como que eu vou fazer de uma maneira diferente? E eu acho que o que eu tento é internalizar esse trope e pensar sobre como ele funciona. E eu penso, eu estou muito triste com isso, eu consigo reagir, e se eu tiver, de repente, numa posição de repente, abrir mão de tudo que eu tenho no mundo para me salvar, e para isso eu vou ter que casar com uma pessoa misteriosa que eu não sei quem é, mas que é muito bonita, muito rica e com muito poder. Eu vou fazer isso? Como que isso vai me tocar? Como que eu vou sentir? E para mim a resposta sempre é: eu vou ficar apavorada. E eu vou me sentir sem força nenhuma. E então eu saio dessa posição de vulnerabilidade da personagem, porque é aí que surge o livro. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando eu olho na perspectiva do personagem, eu tento me colocar ali na situação. E, a partir daí, pensar como que o personagem que eu estou desenvolvendo vai, de fato, se sentir, apesar do clichê da situação. Excelente. Lisa, e você? Bem, para mim, tudo começa com o personagem. Eu penso nas ideias dos personagens antes de pensar no enredo, para tentar colocar eles numa situação. Então, eu crio e desenvolvo o trope
em torno do que é o meu personagem. E fazendo isso, você pode automaticamente fazer um bom uso dele e se sentir único, porque você está criando um personagem completamente novo. Então, a gente, no livro 3 da série do Clube dos Homens, tem um trope que a gente sente que os personagens masculinos funcionaram e como eles eram como pessoas e as necessidades e os problemas deles. Então, o French Lovers não funcionou para Mac e Liv, que são os personagens principais do livro 2. Então, sabendo quem são meus personagens, eu posso dizer, ok, o que vai desafiar mais eles como pessoas e nas relações deles. E fazendo isso, fazendo o trope funcionar para o personagem, automaticamente, como escritora, você consegue manter isso. Na verdade, você consegue contar a história deles. É muito interessante ver como são gêneros diferentes, né? E por mais que sejam o mesmo tipo de trope, como o approach das duas autoras é completamente diferente para escrever. E o que gera histórias completamente diferentes para a gente também. Amei, adorei. Excelente. Estou aqui fangirling as perguntas de vocês são incríveis. Eu tenho aqui uma pergunta da Larissa Lacerda, lá de casa, perguntando para Scarlett e para Lisa de qual foi a inspiração que elas tiveram, que a gente falou de trope, como faz a história acontecer, né? O que vai mover a história. Mas qual foi a inspiração para escrever tanto para Lisa, o Clube do Livro dos Homens, e qual foi a inspiração para Scarlett escrever Os Segredos de Charlotte Street. Lisa, você quer começar? Bom, eu sempre preciso rir quando as pessoas me perguntam qual é a inspiração para o Clube do Livro dos Homens, porque às vezes eu sei é ridículo, acredita ou não, a inspiração foi o Donald Trump. Bem antes das eleições de 2016, a gente agora tem uma coisa notória, que é uma gravação do Donald Trump que estava se gabando do status deles de celebridade e como isso permite que ele, como homem, consiga lidar e assediar mulheres. Então, eu fiquei tão horrorizada com o que ele estava dizendo que eu fiquei igualmente horrorizada pelo que eu ouvi com o áudio e pelo comportamento dele. E eu via ele rindo e eu via muita gente apoiando ele, dizendo, é isso aí, Trump. E, enfim, nos Estados Unidos, e eu acho que no mundo todo isso é verdade, porque, mas na verdade nós como mulheres estávamos com raiva disso. E eu precisava de um lugar na minha mente em que houvesse homens que não fizessem isso com outros homens quando eles tivessem esse tipo de comportamento. Eu precisava de um lugar em que eu pudesse acreditar que os homens estavam tentando de fato entender por que as mulheres estavam tão nervosas com uma situação desse tipo. Então eu sentei e tem toda essa piada interna que a gente tem sobre as escritoras, porque a gente é parte do romance, porque se você quer ser entendida, a gente tem que escrever e tem que ler. É assim que a gente tem que ser tratada num relacionamento. Mas, enfim, haviam coisas na minha cabeça, então eu sentei e comecei a escrever a primeira cena, que foi quando os rapazes apresentam o Gavin para o Clube do Livro, e eu não sabia mais nada sobre a história nesse momento. Eu só sabia que eu tinha um cara que tinha um casamento em problema e os outros diziam assim, olha, os romances vão salvar seu casamento, e a história começa daí. Então, eu posso dar crédito a isso, acredite ou não, ao Donald Trump para criar o Clube do Livro dos Homens. Uma coisa boa que saiu daquilo. Scarlett, e você?
I'm a little bit of a history nerd, Eu sou um pouco nerd com história. Eu faço pesquisa sobre o século XVIII quando eu penso sobre escrever livros mais sexys. Eu gosto de usar o trope de um clube secreto porque eu gosto disso e eu gosto de analisar essas morais sexuais do século XVIII e eu escrevi sobre uma pessoa chamada Teresa Berkeley, que era uma governante ali na virada para o século XIX e ela trabalhava na Charlotte Street e ela tinha uma taverna, um clube onde os homens iam para se aproveitar. Então, basicamente, é um cenário de dominação do século XVIII. E eu pensei, ok, essa vai ser a mulher que vai ser central na série e ela traz a inspiração dos livros de história. E aí eu crio personagens como Elina, por exemplo, que tem essa entidade secreta que é o lugar onde toda a ação acontece em todas as cenas. Arrasou. Aqui na Bienal, a gente tem uma situação que eu quero contar aqui para vocês, para poder contextualizar vocês. Eu ainda vou perguntar mais perguntas se vocês tiverem, tá, gente? Está rolando ainda. Vocês ainda podem fazer perguntas. Mas aqui onde nós estamos hoje, fisicamente, no Brasil, foi um hospital de campanha há alguns meses atrás, vários meses atrás, no pico da pandemia. E a gente tem mencionado bastante isso aqui para a gente ter uma noção, um contexto do que é essa Bienal, do que significa essa Bienal, né, para todos nós aqui no Brasil, para todos nós aqui dentro desse evento no Rio de Janeiro. E na Bienal também passamos por várias situações complexas. Tanto que a questão da Bienal, um dos nossos temas aqui é: que história você quer contar? Então, que história você quer contar? Você que está aí de casa pensando, que história você quer contar daqui para frente? Né, como um leitor, como um cidadão do mundo, do Brasil. E aí eu quero botar para vocês duas essa pergunta, tanto não só no sentido de novos projetos, mas eu acho que como um trabalho, como vida para vocês. Que história você, Scarlett, e você, Elissa, querem contar? You want to go first, Lisa? Sure. I think ultimately, Eu acho the que story I'm always a wanting história to que eu tell sempre quero is contar that, we all have work to do é on que ourselves. nós todos temos trabalho a fazer por nós mesmos, e isso é um conceito assustador. But when we take the Mas time to quando do a that work on gente ourselves, dá um tempo to para understand what drives us, trabalhar what conosco motivates us, mesmo e ver o que understand what a we gente need se and what we motiva, o want que a and gente why we precisa, o want que a those gente things. quer e por que a gente quer essas Why we're coisas, struggling to por que a achieve them. gente está lutando That tanto para ultimately that's a conseguir very isso. hopeful No process. fundo, é um processo de bastante And so, esperança. no matter what I'm Então, não writing, importa o que eu estou escrevendo, a história que eu quero contar é que há sempre uma luz no fim do túnel. Talvez seja um túnel muito longo. A Covid parece realmente um túnel muito longo agora. E escrever romances e histórias de esperança durante esse tempo fez com que eu conseguisse superar e passar por esse túnel tão escuro. E eu espero que as histórias que eu escrevo também ajudem pessoas durante esse período. E a gente tem que achar o lugar onde as coisas vão ficar melhores. A gente vai passar por um processo doloroso, eu sei, vai ter altos e baixos. Mas se a gente insistir e continuar, a gente vai chegar na luz lá no fim desse túnel. E eu acho que essa é a história que eu sempre quero contar. Obrigada. Scarlett, e você? É interessante pensar isso no contexto da Covid, porque nós todos
sempre fomos mais fechados conosco mesmos e com algumas pessoas, e com a quarentena levando tanto tempo, mudou a maneira como a gente vê, por exemplo, amizades e relações pessoais, e como a gente dá valor à intimidade. Eu não estou falando de intimidade sexual, eu estou falando de conexões muito profundas com nossos parceiros, e como sustentar essas conexões e o quanto elas podem sobreviver. E eu acho que essas conexões são essencialmente construídas a partir do amor que as pessoas têm umas pelas outras. E o que eu quero fazer nos meus livros é mostrar como que esse processo se desenvolve e como que a gente pode sustentar, e a esperança que a gente pode ter no mundo que seja ruim ou deprimente, ou que a gente não possa sair de casa, a gente pode, apesar disso, ter um outro mundo com uma relação ou com duas pessoas. E é disso que eu gosto de escrever. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente, por aqui? Opa, temos aqui uma pergunta. Alguém desse lado? Ah, tá aqui. Você bata aqui pra frente pra mim, por favor? Tá chegando. Deixa eu pedir pra... Obrigada. Fala, querido. Tá bom. Hi, Scarlett. Hi, Lisa. Pode falar em português, pode falar em português. Oi, Scarlett. Oi, Lisa. Eu sou a Sandra Hart. E eu queria perguntar para vocês o que é mais difícil quando vocês têm que escrever a parte racional de cada personagem ou a emocional? Arrasou, Sandra! Quer começar, Alissa? Yeah, I can start. Sim, eu posso começar. Para mim, a parte mais difícil de escrever é a parte racional dos meus personagens. Eu acho muito fácil colocar os meus personagens em situações muito emocionais, mas é difícil escrever quando não há um conflito que eles estão enfrentando. E isso é difícil, e essas são as cenas em que eu luto para escrever. Eu também diria que o tipo mais difícil de personagem para escrever, infelizmente, é uma mulher que não está nervosa, que não tem um problema no início do livro. Eu gosto de escrever muito sobre mulheres nervosas. Eu acho mais fácil escrever sobre isso. Não sei o que isso diz sobre mim, mas... Todos nós. Scarlett, e você? I am exactly the opposite. I find the emotional component Eu acho o componente emocional geralmente a parte mais difícil de abordar. Mas quando eu começo a escrever, eu tento fazer um rascunho do personagem para ver qual vai ser a ação, qual que eles estão falando, qual a ação, o cenário. E aí depois, então, eu começo a pensar sobre piadas e sexo e esse tipo de coisa que vai aparecendo pelo meio do caminho, para a gente ver como que, de repente, o personagem vai se apaixonar, e eu penso como eu me apaixono, porque eu tenho que saber isso quando eu estou escrevendo. E então, depois, eu tenho que pensar numa situação e dizer, não, ela vai ficar muito nervosa com isso, e aí, então, essa briga toda começa a ganhar vida, e eles começam a se tocar, a ter vida, mas, de fato, eu penso muito antes de começar a escrever. Uma pergunta eu vou fazer, gente, porque a gente já está chegando ao final da mesa, e eu sei que vários de vocês estão pensando, e aí muita gente fica meio sem graça de perguntar, mas aí, já que a gente está falando de tropes, de clichês, de romance, de livros com muita emoção, muita intimidade, eu quero saber de vocês como é escrever quando as coisas começam a ficar mais apimentadas. Escrever as sapequices, né? A Sandra está aqui sacudindo a cabeça, é isso mesmo, olha lá. Como fica quando está na hora de escrever as cenas mais sapecas? É difícil, é simples, é complicado, vocês ficam sem graça? Como é essa atuação para uma autora de romance?
escrever as cenas picantes? Scarlett, começa contigo. You know what? I don't find it very difficult. Eu não acho muito difícil, quer dizer, qualquer coisa é difícil de escrever, é difícil em geral, mas eu não acho que o sexy seja mais difícil do que qualquer outra cena. There's a sexual arc in a book. Tem In the same way there's a romantic arc, tem um pilar sexy no livro, como tem um romântico, como tem um de comédia, então quando os personagens têm que viver isso, fazendo essas ações, e por que que ele está seduzindo ela, ou por que que ela rejeita ele, ou por que que a mão dele está aparecendo assim, como que ela se sente, como que ela reage, é a mesma coisa que escrever uma conversa, ou escrever, não sei, uma pessoa cavalgando no campo. É só uma questão de o que eles estão fazendo, por quê e como eles se sentem. Lisa, e você? Yeah, so yeah. I actually say Eu geralmente deixo a intimidade, as cenas de sexo para o fim. Geralmente a última coisa que eu escrevo, e a razão é porque eu preciso conhecer muito bem os meus personagens para poder escrever uma cena de sexo que se pareça orgânica e emocional e realista para esses personagens. Então, quando eu tento rascunhar um livro pela primeira vez, literalmente eu algumas vezes já tem as cenas escritas ali, porque eu preciso conhecer bem os personagens, então quando eu estou no modo de revisão, geralmente eu odeio a primeira versão que eu escrevi de uma cena sexy. Esse é mais ou menos o meu processo. Uma vez que eu chego no ponto de achar que o sexo é mais fácil ou mais difícil do que qualquer outra cena, como a Scarlett falou, é porque é só uma cena. É um desenvolvimento importante no relacionamento dos personagens, ok, e é um desenvolvimento importante para eles individualmente. Então, são cenas importantes que mostram que eles estão mais vulneráveis. Então, eu gosto de escrever esse tipo de cena. Arrasou. Gente, temos mais alguma pergunta aqui? Alguém lá no fundo, por favor. Vai chegar para você o microfone. Mais alguém desse lado? Não? Ok. Temos lá. Ok. Já tá? Só cuidado com spoiler, hein? Ok. Oi, eu queria perguntar... Oi? Assim. Eu gostaria de perguntar como é que vocês acabam lidando com misoginia internalizada quando escrevendo romances, porque eu até acho um pouquinho mais difícil de visualizar do que principalmente, por exemplo, o machismo no geral. E vocês, como escritoras de romance, como é que vocês acabam, por exemplo, lidando e tentando evitar, por exemplo, algumas tropes, por exemplo, rivalidade feminina por conta de homens, esse tipo de coisa, sabe? O que passa na cabeça de vocês quando tentando evitar essa misoginia internalizada? Qual é o seu nome? Eu sou Diana. Oi, Diana. É sobre misoginia internalizada, não é isso? Excelente pergunta, Diana. Muito boa, muito obrigada. A pergunta, só falar novamente, porque eu não sei se a nossa querida tradutora lá em cima pegou por completo, mas existe também, como a gente tem várias coisas internalizadas, existe essa misoginia, às vezes, que a gente tem de rivalidade entre mulheres, né? Essa parte que é uma parte que a gente tem que trabalhar, sim, é uma parte patriarcal que a gente tem que trabalhar para destruir. E ela queria saber de vocês como vocês trabalham isso também nos livros, nos romances, até para evitar que isso aconteça, porque isso está, às vezes, presente em alguns tropes, né? Em alguns clichês. Então, arrasou na sua pergunta, muito obrigada. E aí, como vocês lidam com isso?
Quer começar, Alissa? Bom, essa foi uma pergunta excelente. Fico muito feliz que Diana, eu acho que esse é o nome dela, fez a pergunta. Enfim, eu acho que é um problema para qualquer um que escreve qualquer coisa. É difícil se livrar dos seus próprios vieses. No caso de a misoginia internalizada, todos carregam isso, todos aprenderam isso, todos têm lições na vida, assim, que a gente nem sabe, não está consciente disso, de estereótipos e vieses do que uma mulher deve ou não fazer. Então, eu acho que qualquer escritor precisa tentar lidar com isso, e eu já me comprometi comigo mesmo, em particular. Quer dizer, ela falou sobre rivalidade feminina, né, nessa pergunta, mas eu nunca vou escrever sobre a ex-namorada louca. Eu não vou escrever sobre um homem que reclama que ele não consegue se comprometer no novo relacionamento porque a última relação dele foi louca. Não. Porque será que a outra mulher foi tão louca assim, tão ruim, que ele nunca mais pode se comprometer? Não, isso não existe. Então, eu também trago um ponto que, quando eu escrevo meus livros, parece que sempre vai ter uma rivalidade, mas eu, no fim das contas, faço com que eles sejam parceiros. Eu prefiro isso. Na verdade, vai ter um personagem que aparece no livro 1, que é meio que rival da personagem principal, e eu tô doida que ele apareça de novo, mas, enfim, o meu voto pessoal é que ninguém no meu livro nunca vai ser mal, nenhuma mulher vai ser carente só por carência, exceto por uma personagem no livro 3 que eu fiz isso um pouquinho, mas tinha um propósito. Era para mandar uma mensagem de mulheres que não acreditam em outras mulheres, mas nós todos temos estereótipos que nós carregamos, e o processo de escrever é uma maneira da gente liberar isso. Então, adorei a pergunta. Muito obrigada. Excelente. E você, Scarlett? Eu também adorei essa pergunta. É uma coisa que eu, de fato, nunca parei para pensar. Mas é muito interessante quando você está escrevendo um livro e você tem vários rascunhos, várias versões, e a primeira que aparece, geralmente, no meu caso, ela é louca, ela é perturbadora, ela geralmente vem direto das coisas mais loucas, mais íntimas e mais criativas que vem da minha cabeça. Eu estou ali simplesmente digitando e tudo vai saindo. E muitas vezes, quando eu leio aquilo, eu fico assustada com o que eu vejo, porque é aí que eu tenho que dar um passo atrás e dizer: por que esse cara está sendo tão mal com essa mulher, e por que ninguém nunca pensou por que ela é assim, por causa desse tipo de comportamento? Então, peraí, muda tudo, isso não vai acontecer, eu não quero que isso seja dessa forma. E há coisas como que eu não faço conscientemente, porque eu não gosto de rivalidade feminina, por exemplo. Eu não gosto de grupos de mulheres que dão suporte uma para outra e só isso, não. Eu gosto dessa parte em que a gente carrega esse fardo da história cultural que a gente vive. E pode ser difícil olhar para si mesma e ver que, peraí, isso ainda está aqui dentro de mim. Conscientemente eu odeio essa ideia, mas inconscientemente isso é algo que apareceu e que está no livro. Então eu acho que essas coisas podem também ajudar os livros, porque se houver uma razão para essas ideias, é interessante olhar e meio que pensar que, ok, por que isso aconteceu? De onde que isso veio, como que eu posso usar isso nos personagens para fazer uma mudança, ou para empoderar alguém, ou para deixar alguém mais vulnerável, mais leve. Então eu trabalho essa dinâmica de poder. Então realmente foi uma ótima pergunta e eu gostaria de pensar até mais a respeito. Arrasou, tá vendo, gente? Maravilhosa. Vocês são incríveis. Tem mais alguma pergunta que a gente... Sure. Só adicionar uma coisa aqui rapidinho? Sure, go ahead.
Só que eu acho que há também um fardo nas mulheres, nas personagens femininas, que é o mesmo fardo das mulheres na vida real. É como que a gente define uma mulher que pode ser gostada, pode ser amada. Eu tenho leituras que dizem que algumas das minhas personagens são assim. E eu acho que algumas vezes isso vem dessa misoginia internalizada do leitor, que vai dar um passe livre para o personagem masculino, para qualquer coisa que ele queira fazer, por estar ali se impondo, mas elas não querem ver isso nas mulheres. Talvez eles entendam isso de maneira diferente no personagem feminino. Então eu acho que é uma questão de como essa misoginia internalizada afeta o leitor e o escritor. Então realmente é muito interessante, como a Scarlett falou. Eu também gostaria de discutir mais sobre isso e estudar mais sobre isso. Arrasou. Isso a gente fala muito, né? Que a gente passa pano, né? Como a gente menciona aqui, a gente passa pano para os libertinos, né, para todo mundo. Agora, quando chega uma mulher mais decidida, a galera chega e fala: ai, que absurdo, ela é zangada. Não, ela é assertiva, gente, né? A gente pensa, isso é muito importante a gente pensar sobre isso também. Bom, gente, chegando agora no finalzinho do painel, eu tenho mais uma pergunta para do pessoal de casa, que é para vocês, que a gente falou muito sobre romance contemporâneo, romance de época. Mas o pessoal quer saber também da Lisa e da Scarlett quais outros gêneros literários que elas gostam, que elas se inspiram e que elas consomem como leitoras também. Então, dá pra gente, Lisa e Scarlett, a dica de vocês como leitora, quais os gêneros literários que vocês gostam de ler. Pode começar, Scarlett. Eu gosto de ficção literária, eu gosto de histórias que são domésticas, que trazem famílias. Eu acho que é uma coisa muito próxima ao romance, que geralmente é o que eu penso, são relações muito próximas. Então eu gosto de amigos e amantes, então eu sou realmente fã de ficção. Excelente. E você, Elisa? Eu realmente gosto de ficção histórica, eu leio muito sobre isso, não só romances, mas qualquer ficção histórica. Eu também gosto muito, eu sou nerd de jornalismo político, eu também gosto de livros não ficção sobre política e também livros não ficção históricos. Eu gosto de saber dos fatos políticos do passado. Eu estou no meio de um agora que se chama The Fallout, sobre um repórter que trouxe uma história em 1946 sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki e o exército americano, e ele trouxe coisas que o exército americano estava tentando esconder, e realmente é um livro de não ficção excelente. Excelente. Gente, mais alguma pergunta? Finalizaram aqui também? Excelente. Gente, muito obrigada. Queria agradecer a Scarlett e a Lisa. Uma mensagem de vocês para finalizar aqui o painel na nossa Bienal do Livro. Espero que na próxima vocês estejam aqui pessoalmente, por favor. Mas dá uma mensagem, então, para o pessoal aqui, para a gente finalizar. Scarlett, sua mensagem final, por favor. Bem, minha mensagem final é que eu amo o Brasil e eu gostaria muito de estar aí pessoalmente. Eu espero que vocês leiam a série e gostem, e se gostarem, me procurem no Instagram ou me mandem um e-mail, me mandem uma mensagem, porque eu adoro conversar com vocês. Lisa, e você? Sua mensagem para os seus leitores brasileiros? A mesma coisa. A mesma coisa, eu adoro
Os meus leitores no Brasil, vocês são legais, engraçados, entusiasmados. Eu gosto de ouvir muito de vocês. Então, vocês podem me achar também no Instagram e se vocês me mandarem mensagem, eu vou fazer o possível para responder. E eu espero que vocês continuem buscando a felicidade de vocês nos livros de romance. Continuem lendo. Eu agradeço todo o apoio que vocês dão ao gênero. Muito obrigada. Mais uma vez, gente, muito obrigada, Lisa. Muito obrigada, Scarlett. Muito obrigada a vocês que assistiram de casa, que assistiram aqui da Bienal também. Quem ainda não leu os livros da Lisa e da Scarlett estão disponíveis aqui na estande da Editora Arqueiro. E embaixo da cadeira de vocês é possível de vocês acharem um vale livro. São 3 que estão em cadeiras aqui embaixo, então procurem. Se vocês acharem, dá a volta aqui por trás do auditório e falem com a Silvana que ela vai entregar para vocês, tá bom? E o meu, porque a gente faz jabá também, tá? O meu está à venda aqui do lado, por favor, ajudem a autora. Gente, muito obrigada. Um beijo para todo mundo que está em casa. Beijo, Lisa. Beijo, Scarlett. Até a próxima.